Como sempre, nosso debate continua aqui no intervalo e hoje nós estamos debatendo sobre o voluntariado na igreja. Eu quero agradecer aos nossos semeadores da Boas Novas. É isso aí, você que sustenta mensalmente. Quem sabe você não está paradinho, né? Ultimamente não está semeando, está na hora de voltar, está na hora de ativar. O que passou, deixa de chorar, né? Esquece. Não, eu não vou conseguir. Não, começa daqui novamente, da estaca zero. Liga de novo e fala, olha, eu quero continuar daqui em diante, eu tive uns problemas, mas eu quero continuar. Porque é você contribuindo que mantém a Boas Novas, que faz toda a diferença. Os 22 anos que a Boas Novas existe, nós chegamos aqui... Fantástico. Dessa forma, nos braços, nas mãos de pessoas que acreditam. Há, sim, alguns ministérios que também estão conosco, colocam programação no ar, há parceiros, que bom ter aqui o pastor Gilmar, mas a gente sabe que o principal, o grosso, o que fica mesmo com a gente é o nosso semeador. E que bom quando você também sugere temas. Então, se vocês têm um tema, olha, os endereços é Facebook, é Twitter, é Instagram, é e-mail, é SMS, é call center, tem um monte de formas que você pode, nós estamos aí chegando até você, que você retorna, dá esse toque de volta pra gente, tá certo? Falando o que você quer ver debatido também aqui no programa Cabeça para Cima. Nesse bloco a gente ficou de falar um pouquinho, de debater, eu falo um pouco porque realmente o tema é profundo e o tempo é pouco, mas sobre como despertar, então, a visão do voluntariado nas pessoas. Como a gente percebe que no mundo secular, hoje, começa a ver no Brasil, porque há países que têm uma cultura secular mesmo, sem ser da igreja, forte de voluntariado. Eu acho o brasileiro muito solidário, voluntário, mas nós não temos por cultura organizada, eu creio, assim, aquela coisa... Sistematizada, o voluntariado não. Eu acho que é uma coisa assim que ela vem em ondas. Quando tem uma emergência, todo mundo se levanta, mas depois também quando aquilo morre, meio que se desarticula e fica por ali mesmo. E a gente vê que isso reflete também na igreja. Mesmo assim, a gente percebe que, até pelo politicamente correto, começa a haver uma valorização, currículos, em grandes empresas começam a vir cá, você tem algum trabalho voluntário? Então, começa-se a procurar ter esse envolvimento até para constar, digamos dessa forma. Onde é que estamos falhando? O que precisamos fazer para mobilizar de forma sistemática e organizada? Por exemplo, Flor, quando as crianças começaram a aparecer na tua porta, ou você ia num lugar e via, e o Espírito Santo falou, pega, Flor. Eu sei que o que você mais ouviu foi, você está maluca? E efetivamente você teve assim, digamos assim, você foi meio maluca mesmo, que você teve momentos que você teve até que enfrentar a justiça, enfim. Depois não, você deu a volta por cima, Deus lhe vingou, digamos assim. Mas foram períodos muito difíceis, em que você colocou o bem-estar, a necessidade de outra pessoa acima do teu próprio. É necessário isso para ser um voluntário? Também? Também. Eu acho que no mundo que nós estamos... nós temos que fechar um pouquinho os olhos para as nossas necessidades, para os nossos problemas, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a olhar para nossos problemas, para as nossas carências, as nossas necessidades. Estamos esquecendo do nosso próximo. E se nós não fecharmos os olhos para isso, nós não conseguimos fazer nada por ninguém. Eu fui chamada muitas vezes de louca, ainda sou chamada de louca, que eu continuo fazendo inserções nas comunidades, e todas as vezes que vou, as pessoas me acham assim meio que... Você é louca de estar enfrentando o pessoal da Cracolândia, dos lugares onde eu chego. E eu digo, gente, se vocês soubessem o quanto isso faz bem, o quanto é bom, o depois, eu chegar em casa e eu saber que eu consegui fazer alguma coisa por alguém, eu consegui dar uma palavra, estender a mão amiga, tentar fazer alguma coisa. Eu acho que é muito melhor você tentar fazer alguma coisa do que ficar de braços cruzados, preso aos seus próprios problemas. Por mais que aparentemente, inicialmente, você até falhe. E quantas vezes você achou que falhou, mas depois a semente ficou plantada e aquela pessoa foi resgatada? Eu sempre digo isso para os meus filhos. É melhor errar fazendo do que não fazer nada. Nós temos que fazer alguma coisa sempre. Tentarmos sempre. A comodidade, essa zona de conforto é maravilhoso. Mas quando saímos dela, nós agradamos muito a Deus. Eu acho que está faltando sair da zona de conforto para agradar mais a Deus do que a nós mesmos.
porque não é fácil fazer um trabalho voluntário. O retorno é quase nenhum. Quando você faz um trabalho voluntário, você não tem que fazer pensando você não no que vai você ter vai retorno ganhar. financeiro. O voluntário já deixa isso... Você tem que pensar no que você está Claro. fazendo. Você olhar depois o resultado e falar, eu contribuí, eu fiz alguma coisa para que as coisas mudassem à minha volta. As pessoas precisam acordar para mudar situações à sua volta, tem que reagir, ser voluntário, fazer alguma coisa. Eu achei interessante, eu sei que você vai falar, mas deixa eu só colocar uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, Davina, que muitas pessoas têm fé, mas elas não têm amor. E você precisa ter fé, mas, sobretudo, você precisa ter amor para fazer voluntariado. É isso mesmo? É verdade. E nós, o que eu entendo é que eu vou falar do voluntariado na igreja, que é o que a gente está discutindo, porque a gente aí fora está vendo muitas ações de voluntariado também. Mas vamos aqui especificamente em relação à igreja. Se você for atento àquilo que a palavra de Deus fala, você não tem nem o que discutir de você ser servo, porque Jesus foi o próprio. Claro. E ele é a nossa referência, né? E o servo não é maior que o seu Senhor, o próprio Jesus disse. Acontece, aí aquilo que a Flor falou sobre zona de conforto, muitas vezes nós mesmos estamos, não atentamos que nós estamos na nossa zona de conforto. Por exemplo, uma vez eu fiquei sem carro, eu fiquei uns meses sem carro, e eu fui trabalhar de ônibus. E aí eu tinha que andar até o ponto de ônibus, tipo 200 metros. Eu nunca tinha andado para isso. Eu pegava meu carro e ia para o trabalho, pegava meu carro e ia. E no carro você não vê nada, você não vê quem está do lado de fora. E aí, nesses dias, nesses meses, eu fui andando de carro. E eu observava que tinha uma moça na rua. Ela estava visivelmente num surto esquizofrênico. E teve um dia que eu perguntei para o pai assim, pai, por que essa moça está aí e eu estou aqui? Por que, se o senhor ama na mesma proporção, por que essa moça está nessa condição e eu estou nessa condição? Eu estou sem carro por uma opção hoje, mas eu estou muito confortável. Se o seu amor é igual, aí na hora veio no meu coração. Ele falou assim, por um acidente, eu a amo igual eu amo você. Por um acidente de percurso, ela está aí. Você perguntou isso pro teu pai celestial. Meu pai celestial, né? Eu pensei que fosse o pai dela. Não, tava tentando meu pai entender. celestial. E aí, eu perguntei e na hora veio a resposta. Sim, eu a amo igual eu amo você. Só que tem uma diferença. Por um acidente de percurso, ela está aí. E você está aqui. Por isso você está aí. Pegue-a e cuide dela. Por isso eu te dei a condição para você pegar e cuidar dela. E a partir dali eu comecei a enxergar outras mulheres na rua, abandonadas, né? E aí, ontem eu estava pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, se a gente cuida das mulheres, a gente, com certeza, a gente vai cuidar, a gente vai diminuir um pouco esses meninos que você trabalha, né? Então, assim, é um círculo, né? E o Senhor nos faz isso. Pode ser vicioso e pode ser virtuoso. Exatamente. Então, o que acontece? Eu tenho um sonho, e isso foi plantado no meu coração, por isso que eu digo que se a gente atentar à palavra de Deus, a gente não tem dúvida sobre a questão do voluntariado, que um dia eu quero, e eu estou me empenhando para isso, criar uma casa para acolher essas mulheres, até que a dignidade delas seja resgatada. Então, assim, isso é amor e isso é voluntariado. Agora, eu não estou dizendo que eu ame mais do que alguém. Ali o Senhor me despertou para isso. Eu acredito isso é muito que importante. Quando a igreja despertar, houver um despertamento, como o pastor falou, ele é uma liderança, ele vai fazer para que as pessoas possam segui-lo. Eu acho que quando a igreja se despertar para um trabalho de servo, de servir ao outro, de estender a mão para o outro, nós temos de Deus. Nós ganhamos de Deus essa força de modificar situações. Não está só no governo. As pessoas cobram muito mudança das pessoas no governo. As pessoas cobram de lideranças políticas. E aí eu pergunto às pessoas que cobram do governo, de lideranças políticas, o que é que você está fazendo? Você, antes de cobrar, você está fazendo a sua parte. Cidadão, é verdade. Eu acho que se cada um de nós fizermos a nossa parte como igreja, nós temos muito mais força para mudar vidas. Gente, eu estou muito tocada, sabe por quê? Há um texto que ele é muito conhecido de todos nós,
E, de alguma forma, lendo um pouquinho sobre o voluntariado ultimamente, que eu tenho procurado, quer dizer, cada livro que eu vejo, em qualquer lugar que eu vou, um livro cristão ou não, enfim, eu tenho comprado e procurado ler. E uma das coisas que a gente percebe em todos eles é que há uma barreira, muitas vezes, a ser vencida por uma pessoa se envolver com o voluntariado, que é a barreira do medo. Porque muitas vezes, quando a pessoa vê, por exemplo, uma pessoa numa situação diferente da dela, para começar, as pessoas hoje nem querem fazer esse percurso a pé. Como foi interessante, como foi necessário, você sair um pouquinho do seu mundinho, Deus te tirou dele e te colocou em contato. Por exemplo, o Gilmar deve estar hoje numa situação que ele está vendo coisas que nunca sonhou ver. Muitas coisas. Que você está sendo exposto a uma realidade completamente diferente. Ou seja, nós temos que sair. A Flor vive nisso. Isso é uma coisa que é dela, é do chamado dela, de não ter medo de se expor. Mas o medo é uma das coisas que veio na hora na minha cabeça, chegou, me emocionei. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. A gente pensa muito nisso em termos, por exemplo, do amor, o amor entre um casal, o amor com Deus, mas não é, o que Deus está falando é sobre esse contexto aqui. Quando você está numa situação que você sente medo, peça amor, porque o amor ele é forte. Ele é mais forte que a morte, a Bíblia diz. Muitas águas não podem afogar o amor. E o amor é de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando Ele vem para a nossa vida, olha a diferença que faz você ter Deus na sua vida. Verdade. Não dizer só que ter, mas ter mesmo. Porque se você tem, então esse amor vai vir junto. E a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Ele nos ajuda a vencer esse medo, da gente olhar e dizer, não, eu não vou saber o que fazer. Eu não vou ter condição. Medo, insegurança. Não vou me envolver não, eu não sei. Enquanto que, a Davina falou, quando você se dispõe, algo divino acontece. A Flor falou, olha, agora, algo assim, sei. E você encontra uma forma, as coisas começam a fluir, Deus coloca outra pessoa no caminho. O senhor tem descoberto isso nesse novo universo que o senhor está vivendo isso? Sim, que eu sei que o senhor encara também com essa coisa da ajuda de Deus mesmo, da fé e do sobrenatural, por que não dizer? Eu assumi na prefeitura uma situação muito complexa, muito complicada. Foi pós-impeachment, foi uma situação terrível. O senhor foi eleito vice-prefeito, Vice-prefeito, e depois houve um impeachment e eu assumi há 1 ano e pouco a prefeitura. E o que nós temos contado é com o sobrenatural de Deus. Eu tenho, o Edson Godoy, que está aqui comigo, ele sempre fala assim, se o senhor for pastorzão, que o senhor é na igreja, na prefeitura, vai dar certo. Às vezes tem que parar e profetizar. Eu acho que está faltando, nós estamos começando a fazer isso aqui através desse programa, mas a gente precisa falar mais sobre isso. Nós temos pregado muito nas nossas igrejas que nós vamos prosperar, que nós vamos matar o urso, o leão, mas nós às vezes não pregamos sobre a gratidão, sobre a compaixão, sobre a comunhão. Sobre o bom samaritano. E sobre a solidariedade. Tive fome e não me deste de comer. Então, quando a gente começa a falar, a gente começa a despertar, mas não no sentido, olha, venha ser voluntário, não, mas mostrar o mistério do voluntariado. Quando você é voluntário, você está plantando uma semente que você vai colher. E aí cumpre o verso da Bíblia, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarás. Eu ouvi uma fala do pastor Marcelo Galberto, num projeto que eles estão de missão integral, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que tem 2 tipos de oração. É a oração do repórter, não sei se você já ouviu falar, a oração do repórter e a oração do servo, que marcou a minha vida. Ele falou assim, a oração do repórter, você vê o menino lá na rua, você vê o menino no tráfico, você vê o menino abusado, você vê a mulher abusada, você vê o homem de rua, e aí você fala, Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, olha este homem que está na rua, olha esta criança que está na rua, Senhor, protege, guarda, Senhor, cobre com teu manto. E aí ele diz que tem agora a oração do servo, que é aquela oração assim, Senhor, o que eu posso fazer por esta criança que está aqui na rua? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso construir? O que eu posso convidar pessoas para estar comigo e mudar essa realidade. Aí ele fala que Deus fala assim, melhorou, porque você está me fazendo uma oração do repórter. Você está falando que eu já sabia. Que eu já sei, né? E isso marcou muito para mim, essa fala
do pastor Marcelo Gualberto foi muito Com precioso. essa, a gente vai, essa ótima do Repórter do Céu, a gente vai encerrando esse bloco, voltando já de alguma forma, falando cada um de vocês um pouco, em como então organizar. A gente sabe que quando se fala, há uma necessidade muitas vezes, há uma emergência dita, e a gente chama voluntariados, mas uma vez que aquilo está suprido, daí tudo se desmancha de novo. Qual a importância de nós mantermos essa consciência, de efetivamente ensinarmos, de abraçarmos isso como modo de vida para uma igreja, como modo de desenvolver e vivermos com temor e tremor, como diz a Bíblia, a nossa fé. A gente volta já. Cabeça pra cima.